Atenção. Vou falar, Geovan, eu vou falar, onde entregamos os documentos originais. Na ata ou no registro de imóveis. Bom, olha só. Vai aí a tua resposta. Essa documentação todinha aqui, organizada de acordo com a ordem cronológica que a gente juntou, porque não dá, é inaceitável, inadmissível que profissionais da nossa categoria e do nosso naipe entreguem um bolo de papéis lá no balcão do registro de imóveis, lá em Pará de Minas, para o meu povo amado de Minas Gerais, e fale para as gurias, ó, é isso aí, não dá, né? Não tem como. Tem que ser um processo tão bem organizado, tão bem apresentado, que na outra vez que você entrar no cartório, todo mundo vai saber quem é você. Essa é a sua marca registrada. Você é uma pessoa organizada e uma pessoa que consegue manter uma forma de apresentação do processo aonde facilita a análise dos queridos registradores, pessoal do cartório. Olha só, a gente dá vida como? A gente tem uma prova aqui, que é um recibo. Você organizou todas... Vou botar mais para baixo. Você organizou toda a documentação e tudo mais, daí tem um recibinho lá. Bem comum. Frágil aqui. O que você faz? Você monta essa espinha dorsal com toda a documentação na ordem cronológica que tem que ser. Faz um sumário. Desculpa, pessoal, sou virginiana. Faz um sumário, folha tal. Para quê? Para que a pessoa saiba quem tá. Quando que eu vou juntar isso aqui? No ato, começo a montar meu processo já, organizando ele nessa ordem, botando ele dentro, botando cada coisa em seu lugar, mostrando o que é, como foi e que prova você tem sobre o que você está alegando. Excelente? Excelente. Só que esse recibinho aqui tá muito, muito frágil. Recibinho frágil, daí você juntou a documentação, marcou com o tabelião para ir lá fazer a sua ata notarial, você já mandou a minuta para ele, com a narração dos fatos, de acordo com aquilo que você organizou. Eu não vou falar sobre isso agora, tá? Porque o assunto da ata é amanhã, mas só para poder responder a pergunta da colega aqui. E você vai levar a documentação para ele. E esse recibo, inclusive. Você vai dizer para ele que toda aquela documentação que você está apresentando está... Cada um provando cada fato que está alegando e que esse recibo é uma peça-chave para mostrar o tempo que ele está no imóvel. Que no meu caso foi da reforma da casa. Em que pese ser um recibo simples, emitido à mão, ele ganha status de prova quando o tabelião se certifica, porque ele foi até o lugar, ele viu o imóvel e ele conferiu com o que eu estou dizendo. Ou seja, todos os fatos e as provas, elas convergem para o mesmo propósito. Então, quando a gente está tratando desse assunto, que é as provas, nós temos que ter noção de que a gente precisa falar para quem nunca viu. Então não dá para jogar todos os papéis de qualquer jeito. Ah, eu vou separar só o que é recibo, só o que é isso e aquilo. Ok. Só que às vezes você precisa colocar isso numa ordem que você está falando. Porque quando você diz que você vai fazer a sua inicial, a espinha dorsal da sua petição inicial foi aquela espinha dorsal que você criou dentro do checklist. Ali você vai olhar, começou aqui, já começa a narrar os fatos.
Ele estava desde aquele tempo, assim, quem entrou por primeiro, por segundo, tá. Já começa, junta. O que ele tem para comprovar aqui, que ele estava todo esse tempo? Esse aqui. Conforme documento, tal e tal e tal. Depois você vai botar a página que ele vai estar. Depois, transferiu-se naquela data, por meio de documento assim, com fulano, ciclano, beltrano. Conforme documento, bababá, assinado por todo mundo. Então, você vai criar uma inicial, já entrando no tema, a partir da espinha dorsal. Você fez lá, organizando aquela documentação e dizendo, bom, o que eu tenho que fazer? Organizar na ordem que você recebeu e colocar isso para dentro da inicial, que por sua vez vai cair dentro da ata notarial, assunto da aula de amanhã. Tá, vamos começar a falar de petição inicial, para nós dar tempo, só um pouquinho. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta aqui, só um pouquinho. Acho que não pode fazer uso campeão de imóvel público. Não. Primeira das coisas, se é público, tá fora. Se o imóvel, se for bem público, tá fora. Segundo, se houver disputa de posse e propriedade, fora também. Não dá. Sim, mas a prefeitura me orientou a entregar com todo o pessoal daquela área, porque eles não cedem apenas um pedaço, mas a área total. Pode ser um caso de reurb. Deixa eu ver quem mais. Na prática. Na prática, o tabelião vai no lugar, ele deve ir no lugar. Hoje, lá no nosso grupo, nós estávamos discutindo exatamente essa questão. A gente estava falando a respeito daquele que tem que ir. Assim, ele tem que fazer a diligência, entendeu? Para checar tudo que você vai alegar depois na sua ata notarial. As provas de apartamento, Jorge, provas de apartamento, todas que você puder imaginar. Assim, provas. Ó, só um parêntese, tá? Provas documentais, fotográfica e testemunhais. Provas testemunhais. Imagina que você precisa das testemunhas. O seu vizinho, alguém que você está acostumado já a comprar material de construção há todo aquele tempo, notas de bens que você comprou, assim, fatura de cartão de crédito. Tem uma situação muito interessante que a gente se deparou, deixa eu pegar aqui para colocar, para falar que eu queria ter falado nas provas ainda mais. Quando a gente está falando de prova, a gente pode falar de muitas provas, assim.